Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Wesley Contiero. Está começando mais um Resenha Esportes Mais, o seu podcast que traz todas as informações sobre o que rola no mundo do futebol. Para o programa de hoje, tenho aqui 3 convidados, sendo o Iaco. Fala, galera. O Jean. Opa, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a ocasião. E o Matheus Silva. E aí, pessoal, beleza? Bom, no programa de hoje, vamos começar falando sobre a Série B, que chegou ao fim no último final de semana agora. Tivemos 4 equipes aí subindo de divisão, sendo o Fortaleza, que foi o campeão, o CSA, o Avaí e o Goiás. Já no rebaixamento para a Série C, tivemos o Paysandu, Sampaio Corrêa, Juventude e Boa Esportes, né? Jean, como que você viu aí nessa Série B, as equipes conseguiram acesso, como Fortaleza, CSA, Avaí e o Goiás? Eu acho que mais emocionante nessa última rodada foi o jogo Avaí e Ponte Preta, né? Apesar do empate em 0x0, quem vencesse o jogo subia e o empate prevalecia a equipe catarinense, né? Como que você viu essa disputa? Bom, o que dá para dizer é o seguinte, o Fortaleza foi um ponto fora da curva, né? O Fortaleza fez uma bela campanha de Campeonato Brasileiro da Série B, muito se deve, claro, ao Rogério Ceni, um baita de um técnico que está despontando no mercado, né? Está numa ascensão muito boa no mercado, no cenário do futebol brasileiro, né? Tem tudo para fazer uma boa campanha, se permanecer, claro, ao Campeonato Brasileiro da Série A como técnico do Fortaleza. Ney Franco, no Goiás, fez uma excelente campanha, vinha de um rebaixamento e foi numa ascensão, foi evoluindo no Campeonato Brasileiro e com isso fez uma brilhante campanha, chegando aí à 3ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o CSA é o que mais chama atenção nessa equipe do CSA, é o seguinte: primeiro, o elenco enxuto, mas com grandes nomes. Por exemplo, Neto Perola, atacante de velocidade, muito bom jogador. Juan, ex-Flamengo, outro, né, jogador rodado, mas ainda dá um caldo, ainda tem muita lenha para queimar esse jogador. E claro, o Walter também, que apesar de ter uma forma física um pouco mais avantajada, por ser um pouquinho mais gordinho, mais fofinho, está ainda assim fazendo uma das suas, né, no futebol brasileiro. Teve diversos problemas pessoais durante o ano, mas ainda assim é um grande jogador no cenário do futebol nacional. E eu não posso deixar de destacar também o tubaronense Marcelo Cabo, ele que passou aqui pela cidade de Tubarão, aqui no sul do estado de Santa Catarina, quando treinou o Atlético Tubarão, e está se tornando o rei dos acessos. Já teve o acesso da Série B para a Série A com o Atlético Goianiense e agora faz um acesso também do CSA da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. E para fechar, né, a questão envolvendo o Avaí. O Avaí tinha tudo para ficar no meio da tabela, mas chegou o Geninho, botou ordem na casa, fez um esquema muito bom no 3-5-2, que era o habitual, que é o padrão de jogo do Geninho, que é a proposta habitual do Geninho, e com isso evoluiu muito na competição. Destaque para o Guga, um dos laterais da equipe do Avaí. Outro destaque também fica por conta de Matheus Barbosa, volante emprestado ao Tubarão e que tem tudo para ser uma grande peça caso permaneça no Avaí em definitivo como compra, né, para o Avaí. E também outros jogadores como Getúlio, o Rodrigão. Agora, o que mais me chama a atenção é a entrevista, o desabafo do Betão, né, após a partida. Ele deu um desabafo muito interessante com relação ao quê? A questão financeira do Avaí. A questão financeira do Avaí, para se ter uma ideia, faz 3 meses que os funcionários do Avaí não recebem salário. E quando eu falo funcionário, não são só os jogadores, é todo o corpo de funcionários, né, todo o quadro de funcionários do Avaí, envolvendo faxineira, secretaria, recepção, enfim, toda essa parte envolvendo os bastidores do Avaí não recebe salário. E o Betão disse o seguinte: nós jogamos por eles. Nós jogamos por essas pessoas que trabalham no Avaí, que estão sem receber, e tivemos hombridade, tivemos caráter e tivemos honra para subir esse time da Série B
da Série A em 2019. Bom, tivemos também na Série B a questão do rebaixamento. Teve a situação do Paysandu, né? O Boa Esporte, Juventude e Sampaio Corrêa já estavam rebaixados. O Paysandu vinha numa ascensão muito grande, né? Venceu os 3 últimos jogos. Aí tinha na última rodada um jogo em casa, na Curuzu, contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe que, apesar de estar na parte de cima da tabela, já não brigava por mais nada. E o Paysandu perdeu por 5-2, né? Foi goleado em casa. E você vendo a tabela agora, se o Paysandu tivesse vencido por 1-0 que fosse, estaria na Série B, porque o Oeste seria rebaixado. Aí também tivemos equipes de tradição, como Criciúma e Figueirense, que ficou próximos ali também. O Paysandu caiu com 43, tivemos o Oeste com 46, Figueirense 46 e Criciúma 47. Então como que você viu aí essa briga para tentar, né, permanecer na Série B? Bom, essa briga aí para fugir do rebaixamento, eu quero até puxar um pouquinho a sardinha pro lado do Criciúma. Explico por quê. Fazendo uma breve comparação, a folha salarial do CSA é de R$700 mil. A folha salarial do Criciúma é de 720. E aí mostra a incompetência com relação à gestão do Jaime Dalfarra no Criciúma. Sabe-se que o Jaime, a partir do ano que vem, pretende investir. Porque passou 2 anos passando muita dificuldade no Brasileirão da Série B, brigando para não cair. Agora sim vai poder investir. Senão, se ele insistisse nesse erro, seria muita burrice da parte dele. Mas o Criciúma conseguiu se safar, precisa melhorar muito essa questão de gestão. Tá ainda essa questão envolvendo a renovação do Mazola Júnior. O Mazola, por exemplo, não sabe se vai permanecer na equipe do Criciúma. Se ele permanecer, o Ney Pandolfo também tem que permanecer, porque foi um recado dado para o Mazola na coletiva de imprensa após a partida. Ele só vai ficar se o Ney Pandolfo, que é o gerente de futebol da equipe do Criciúma, vai ficar. Outra situação envolvendo alguns jogadores, Elvis e Zé Carlos, eles só vão ficar se o Mazola Júnior ficar. Então, quer dizer, tem toda aquela corrente envolvendo o Criciúma, sem contar também a barca envolvendo a equipe do Criciúma, como é o caso do João Anderson, do Luiz Fernando, do Iago, do Patrick, Alex Maranhão também vai embora. São vários jogadores que vão embora. E a tendência aqui pelos lados do sul de Santa Catarina, principalmente lá na cidade de Criciúma, é que haja uma reformulação muito grande no elenco do Criciúma. Alguns jogadores vão ficar, principalmente jogadores de base, e também outros vão embora, como é o caso do Beliato, que retorna ao Tubarão, e também o Liel, que está em negociação ainda para ficar ou não na equipe do Criciúma. O Liel, que é jogador emprestado também do Tubarão. O Paysandu foi por incompetência, né? Tinha tudo para fazer uma grande Série B, pelo menos ficar no meio da tabela, e por incompetência acabou não ficando. Precisava pelo menos de um gol, tinha bons jogadores lá e acabou não dando certo, né? Infelizmente. Agora, o problema nessa questão de rebaixamento, isso envolve Paysandu, Juventude, Sampaio Corrêa, Boa Esporte, envolve muito a questão financeira. Vai ter que enxugar muitas contas aí para fazer uma Série C, que é uma Série C muito complicada. Não sei como é que o pessoal vai fazer essa tabela, porque tem 13 times do Norte e Nordeste e 7 só do Sul e Sudeste, e aí vai ficar muito complicado para formular essa tabela da Série C de 2019. Mas é o que se sabe, né? Vai ficar muito ruim na questão financeira para esses clubes que foram rebaixados. E aí, meu amigo, vai ter que dar 2 voltas, vai ter que dar 2 passos para trás para dar 3 para frente num possível acesso à Série B. Bom, vamos passando agora, né, para o Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos a definição do título, né? Já estava muito bem encaminhado. Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 e garantiu o título. Eu acho que é um título incontestável, principalmente pelo segundo turno que a equipe fez. O Palmeiras é o time que mais venceu, com 22 vitórias, o que menos perdeu, com apenas 4 derrotas, o melhor ataque com 61 gols feitos, a melhor defesa com 24 tomadas. Então o título é incontestável, o Palmeiras é campeão
77 pontos, com uma rodada ainda aí a se disputar. Em segundo tivemos o Flamengo, né, que garante a Libertadores direta. Em terceiro, o Internacional, que também garante a Libertadores fase de grupos direta. E temos na disputa aí ainda, temos Grêmio e São Paulo brigando pela última vaga na Libertadores. Iaco, como que você vê esse título aí do Palmeiras? Wesley, o título do Palmeiras foi realmente indiscutível. Depois que o Filipão chegou, a equipe mudou completamente, é outra equipe. A equipe com o Roger tinha algumas boas atuações, mas era muito instável. Quando o Filipão chegou, se eu não me engano, o Palmeiras estava em sexto lugar. E de lá pra cá o Palmeiras não perdeu mais. São 22 jogos invictos, é a maior sequência da história do Brasileirão por pontos corridos. É uma sequência realmente absurda. E além do Filipão, que fez um trabalho absurdo no Palmeiras, também tem que destacar alguns jogadores, por exemplo, o Dudu, que para mim, para a maioria das pessoas, foi o melhor jogador do campeonato. O Dudu, em 2018, ele fez 14 gols, deu 16 assistências, que dá o total de 30 participações diretas em gols e assistências. Isso é a segunda melhor estatística do Brasil. No Brasileirão, ele é o jogador que mais dribla, é o jogador que mais deu assistências, tem 7 gols, é o quarto jogador que mais dá assistência para finalização, é o jogador que mais, é o 10º jogador que dá mais finalizações certas, o segundo no Palmeiras, é o jogador que mais recebe faltas de todo o campeonato, é o jogador do Palmeiras que mais dá dribles certos e é o jogador do Palmeiras que mais acerta cruzamentos. Então é absurdo o campeonato do Dudu. O ano dele também é muito bom, um jogador que cresceu muito, hoje é ídolo absurdo da torcida, ganhou já 2 campeonatos brasileiros, ganhou a Copa do Brasil pelo clube. E o Daverson, que é um jogador que antes do Filipão era muito criticado e com razão até, e que até depois do Filipão teve suas crises, é um cara meio louco, né? Mas depois que o Filipão chegou, ele tem boas médias. Ele, para você ter noção, o Daverson, ele tem um gol a cada 3,8 finalizações, que é a melhor média do Campeonato Brasileiro. O Daverson faz um gol a cada... Ele faz um gol a cada 130 minutos em campo, que é a segunda melhor média do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ele é artilheiro. Porque o Daverson não é titular do Palmeiras, o titular é o Borja. Mas o Borja não faz um bom campeonato. Tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Muito pouco para um atacante, ainda mais pelo preço dele. E o Daverson tem 9 gols no Campeonato Brasileiro. 3 vezes mais. E simplesmente é reserva. Eu não entendo, apesar de entender que o Daverson não é um grande jogador tecnicamente. Mas ele tem boas estatísticas. Ele tem 58% de pontaria e finalizações certas, que é a 5ª melhor do campeonato. Então é um jogador a ser destacado. Então o Palmeiras campeão de ponta a ponta, assim, em todas as estatísticas que eu digo. Melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa. Não tem o que discutir. O Flamengo não foi campeão, acho que por culpa dele mesmo também. Não só pelo grande campeão do Palmeiras. Mas o Flamengo teve muitos tropeços e acho que uma dificuldade do Palmeiras é a questão do gol. Ano passado, em 2016, o Flamengo tinha problema com o goleiro. Trouxe o Diego Alves e no começo deu certo, mas depois teve toda a briga e hoje o César é o goleiro. Só que o César, ele tem 14 defesas difíceis em 13 jogos, que dá uma média de uma defesa difícil por jogo, praticamente. É uma média muito baixa, é uma das menores médias do Campeonato Brasileiro. É a 4ª menor média, na verdade, entre todos os goleiros da competição. Ele faz uma defesa difícil a cada 4 finalizações, isso é muito baixo. É um problema do Flamengo. O Flamengo tem um ataque bom, tem uma defesa também boa, não sofre muitos gols, mas que perde jogos bobos, perdeu pro Ceará em casa, por exemplo, contra o Vasco, por exemplo, não consegue vencer, jogando mal, jogando até pior que o Vasco, que não é uma boa equipe. E o Flamengo tropeça muito, então o Flamengo não tem time para ser campeão, não tem espírito de campeão. Muitos jogadores do elenco do Flamengo não são bons jogadores, mas não dão certo. O Rômulo, o William Arão, o Geovânio também, até o Henrique Dourado, jogadores que não dão certo. E uma outra estatística aqui para você mostrar como o Palmeiras é forte, dos 10 jogadores do Campeonato Brasileiro com melhor aproveitamento de vitórias, quando são titulares, os 10 primeiros, 6 são do Palmeiras, que são o Mike e o Gustavo Gomes, que foi uma grande contratação, jogou demais no campeonato, que não perderam o jogo, o Gustavo Gomes, do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro. O Luan também, que não perdeu nenhum jogo, o Vitor Luiz, o Thiago Santos e o Felipe Melo. São jogadores que fizeram grandes campanhas. E tem ali também na briga pela Libertadores, pela vaga direta, tem o Grêmio com o São Paulo. O Grêmio
não vem até de grandes atuações, vem jogando até relativamente mal. Mas o Grêmio tem um fator a seu favor, que é a defesa. A defesa do Grêmio é muito boa, sofre muito poucos gols. É a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Então, esse é um trunfo para ele. E na última rodada, o Grêmio vai enfrentar o Corinthians em casa. Então, é um fator positivo para ele, já que o São Paulo vai enfrentar a Chapecoense fora de casa. E a Chapecoense ainda está brigando para não cair. E a gente sabe que a Chapecoense tem um espírito muito forte lá. Jogando em casa é forte também. Apesar desse ano ter seus tropeços. Mas a Chapecoense é sempre forte, né? Mas quando você briga para não cair, você cresce. A Chapecoense não perde a 2 jogos, então tem que olhar isso. E na briga pela 6ª vaga ali da Libertadores, o Atlético Paranaense vem numa crescente boa. Se você pegar os últimos 6 jogos, antes da 37ª rodada, os últimos 6 jogos, o Atlético Paranaense tinha a melhor campanha e empatou na última rodada contra o Ceará, então não perdeu. É uma equipe forte, é uma equipe boa, mas para seu azar vai pegar o Flamengo no Maracanã, mas também o Flamengo não vai brigar mais por nada, então pode ter isso a seu favor. O Atlético Paranaense tem um bom ataque, um ataque, assim como o Atlético Mineiro também tem um bom ataque, e o Atlético Paranaense também tem uma boa defesa, coisa que o Atlético Mineiro não tem. A defesa do Atlético Mineiro sofreu já 40 gols no campeonato, uma média bem grande, sofreu mais gols que o Ceará, por exemplo. Então o Atlético Mineiro vai ter esse problema. O Atlético Mineiro que vai enfrentar o Botafogo na última rodada em casa. É uma vantagem você jogar em casa, ainda mais contra o Botafogo, que acaba que não tá brigando por quase nada no campeonato ali, mas já tá quase garantindo a sua vaga lá na Sul-Americana, tá ali no meio da tabela. Então eu acho que o Atlético Mineiro na última rodada tem mais chance dessa vaga, apesar que o Atlético Paranaense nas últimas rodadas, junto com o Palmeiras, eram as melhores equipes da competição. O Thiago Nunes mexeu muito bem no clube. Depois que o Thiago Nunes assumiu, foi uma crescente absurda do Atlético. Os jogadores como Pablo aumentaram muito o seu desempenho. O Bruno Guimarães, que é um garoto jogando muito bem, o Renan Lodge, entre outros. O Atlético Paranaense vem na crescente boa, mas não vai ser suficiente, eu acho, porque o Atlético Mineiro, com o Levi Coupe, começou muito mal, com derrotas, passou 6 jogos sem vencer, mas depois do Paraná pra cá, vem de resultados bons e possivelmente vai se garantir ali na 6ª posição do campeonato. Bom, e na briga contra o rebaixamento, né, temos equipes aí, temos o Ceará ainda com chances remotas de ser rebaixado, o Fluminense com chances reais, Vasco da Gama, Chapecoense, América Mineiro e Sport, né? Dessas equipes aí, 2 serão rebaixadas e vão se juntar ao Vitória e ao Paraná, que já estão na 2ª divisão do ano que vem. Matheus Silva, como que você vê essa disputa aí na briga contra o rebaixamento? O 5º melhor time do Brasil no momento, segundo o Gustavo Castellucci, repórter da TV Bahia, no começo do ano, que se empolgou quando o Vitória ganhou 4 partidas seguidas no Campeonato Baiano. Bem, dali pra cá nada deu certo, até porque a gente sabe que medir o Vitória pelo Campeonato Baiano foi um grande erro, principalmente da mídia local. Isso culminou junto com a convulsão do Bavi. A diretoria apoiou os jogadores, a torcida apoiou os jogadores e acabou que não viram os próprios erros. E o time cometeu erros durante todo o ano, tanto no Campeonato Baiano, como na Copa do Nordeste, como no Campeonato Brasileiro. E por isso foi rebaixado. Quem fez as coisas certas em 2018 foi o Ceará, que se manteve na 1ª divisão, né, com um time com um elenco bem mais reduzido que os demais concorrentes da região, e conseguiu ficar na Série A. E ano que vem vai encontrar o Fortaleza, as 2 equipes cearenses na Série A, 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que fez uma excelente Série B e terminou em primeiro e subiu antecipadamente. Então a gente vai ter um grande clássico ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport está batalhando para ficar na Série A também. O Sport, que também tem um elenco reduzido, né, de má qualidade, mas mesmo assim tem tentado, com os esforços, muita garra, tentar na Série A, tentar ficar na Série A.
E o empate contra o São Paulo diz muito disso, né? O time conseguiu parar o Tricolor Paulista fora de casa e consegue chegar na última rodada contra o Santos, motivadíssimo para evitar o rebaixamento, né? A Chape tá embaixo também, enfrenta o São Paulo na última rodada em casa, tem uma boa chance de escapar. Aí o destaque da última rodada fica pro Fluminense e América Mineiro. As duas equipes brigam contra o rebaixamento. É um jogo importante, o jogo vai ser no Rio de Janeiro. E se o América ganhar, pode rebaixar até o Fluminense, né? O Fluminense que parecia que estava livre do rebaixamento há muito tempo, mas perdeu 6 partidas seguidas sem fazer gol. E vive uma situação complicada. O Vasco visita o Ceará. E o Vasco também pode ser rebaixado. O Vasco que, se não vencer o Ceará, vai ter que depender dos outros resultados. Então, o time Cruz Maltino precisa muito vencer o Ceará fora de casa, no Castelão. Partida difícil. Bom, então no domingo, né, com todos os jogos às 17 horas, teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogos serão os seguintes: o Atlético Mineiro recebe o Botafogo no Estádio Independência. O Paraná recebe o Internacional do Dorival Brito. Na Arena Condá teremos Chapecoense e São Paulo. Na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro. Fluminense recebe o América Mineiro. No Maracanã teremos Flamengo e Atlético Paranaense. Em Fortaleza teremos Ceará recebendo o Vasco no Castelão. Na Ilha do Retiro teremos o Sport recebendo o Santos. No Allianz Parque, o Palmeiras, né, no jogo de comemoração do título, recebe o Vitória. E na Arena do Grêmio teremos Grêmio e Corinthians. Bom, vamos fazer então o nosso palpitão um pouco diferente, né? Não será de jogos, mas vamos fazer uma projeção aí dessa final do Campeonato Brasileiro. Temos em disputa ainda a 4ª vaga na Libertadores aí direta entre São Paulo e Grêmio. Para você, Iaco, quem passa, São Paulo ou Grêmio? Olha, eu vou ficar com o Grêmio. Jean? São Paulo. Matheus Silva? Então, eu acho que quem pega a vaga direta para a Libertadores é o São Paulo. Bom, e eu aposto no Grêmio. Na briga pela Libertadores, na pré-Libertadores, né, teremos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Pra você, Iaco? Atlético Mineiro. Jean? Atlético Paranaense. Bom, eu aposto no Atlético Mineiro. E o Matheus Silva? A pré-Libertadores vai ficar com o Galo. Bom, e os últimos rebaixados, né, temos aí Ceará, Fluminense, Vasco, Chapecoense, América Mineiro e Sport. Essas equipes duas serão rebaixadas junto com Vitória e Paraná. Quem você aposta, Iaco? Eu vou de América Sport. Jean? América Sport também. Matheus Silva? Os 4 rebaixados serão Paraná, Vitória, Vasco e Chapecoense. Bom, eu vou de América e Sport também, né? Eu acho que são as equipes que estão mais encaminhadas aí para o rebaixamento. Bom, então estamos chegando à reta final do nosso programa, né? Chegou o momento dos recados. Iaco, tem algum recado pra galera? O meu recado final é mais uma lamentação da final da Libertadores, que não aconteceu, teve aquele trágico acidente com o ônibus do Boca Juniors. E é um retrato da sociedade da América do Sul em geral, não é um retrato da torcida argentina ou a do River, porque a do Boca também já fez coisas parecidas. E no Brasil nós tivemos vários casos disso. A torcida brasileira não aprende, tanto que em São Paulo temos torcida única também. Então, a torcida única não resolve o problema, primeiramente. E segundo, que é um problema da sociedade, é um problema do Estado e não dos clubes. Apesar de que, nesse caso, acho que o River deve ser punido com a perda do título, porque em 2015 o Boca foi punido dessa mesma forma. Porém, eu não concordo com essas duas escolhas. Mas é mais uma lamentação pela final da Libertadores que não aconteceu. Gente, tem algum recado pra galera? Eu vou dar 2 recados. Primeiro, a questão da Copa Santa Catarina, né? Nós tivemos aí o Brusque vencendo nos pênaltis pelo placar de 4-3, né? E acabou agora o futebol aqui na cidade de Tubarão, a questão envolvendo a temporada, agora só pensando em 2019. Por falar em torcida única, querem botar a torcida única no clássico aqui, Tubarão e Ercílio Luz, dia 16 de janeiro, aqui no Domingos Silveira Gonzalez. É uma cidade de 105 mil habitantes, botar a torcida única é lamentável, né? Mas fazer o quê, né? São ordens do batalhão da Polícia Militar aqui da cidade de Tubarão. Bom, e o Matheus Silva também tem algum recado pra galera? Meu recado final é o seguinte: chupa a Vitória.
Bom, eu nessa parte da torcida única, eu também sou contra, até porque eu acredito que quando quer fazer confusão, quer fazer as arruaças, acontecem fora do estádio também. Eu acredito que o próprio River Plate aí foi um exemplo, né? Porque o ocorrido com o Boca Juniors não foi dentro do estádio, foi dentro do Monumental, e sim fora, né? Então eu acredito que a torcida única não resolve essa violência aí que infelizmente temos aí, como o Iaco ressaltou, na sociedade, né? Não é nenhuma questão só do futebol. Bom, então esse foi o nosso Resenha Esportes Mais de hoje. Quero agradecer ao nosso patrocinador, a galera do Futzeira. Vamos deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar e conferir o trabalho dessa galera que é muito fera. Voltamos, né, no próximo final de semana, no próximo programa, com tudo que rolou do final de semana do Brasileirão, todas as definições e tudo mais. Então é tudo isso, um abraço a todos e até a próxima.